Abraão aqui é meu amigo. Ele perguntou para mim se ele tinha que vir de paletó, de gravata. Tá bom. Graça e paz, queridos. Pode sentar. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Nós conversávamos sobre isso, né, pastor César, desde o ano passado, mas que bom que deu certo estarmos aqui com vocês hoje. Quero parabenizar essa igreja maravilhosa, não só a parte predial, mas eu sei que o coração de vocês, a intensidade que vocês têm com Deus, que louvor abençoado, que equipe abençoada. Glória a Deus por isso, pastor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu sou casado com a Andresa, sou pai do Enzo, que já tem quase 3 anos. Eles não vieram para cá, pastor. Eu preguei em algumas igrejas, a última que eu estava com ele foi lá em São Luís, em junho. E ele chorava e gritava, porque ele queria estar aqui comigo. E a mãe dele falou: não, Abraão, quando você for agora, até ele ficar mais maduro, você vai sozinho para poder você ter mais tempo para poder ficar à vontade. Mas, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre alguns materiais. Essa camisa que eu estou aqui agora, eu trouxe somente 5 dela que está lá atrás. Essa aqui, ó, Atitude, um caminho para a vitória. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente trouxe também alguns livros. Eu já tenho 5 livros que Deus me deu. Só tem um que eu não trouxe, que foi o que eu escrevi com o pastor Santo, que é 70 vezes 7, o perdão na visão de Jesus. Esse não tinha em casa, só tinha na livraria. Mas eu tenho um lá que é sobre anfitrião de células. Tá? São 120 páginas que vai tratar sobre vários aspectos sobre o anfitrião, você pode referir. Nós temos um lá também que eu escrevi com a minha querida mãe, que é Sem Teto e Sem Chão. A gente conta uma história. Eu não queria contar essa história, pastor Sérgio. Uma história, não é que a gente quer focar no problema. O intuito é dizer o seguinte: mesmo que você passe pela sombra da morte, que nem o salmista fala, nós vamos ter em Jesus refrigério. Então nós cantamos lá uma história de superação nossa mesmo. Nós temos um ministério grande lá em Macapá. Teve algum desajuste na nossa família, nós perdemos tudo, viemos barrar em Fortaleza. E Deus é tão fiel para poder restaurar a nossa família. Nós contamos esse testemunho lá. Eu tenho também um terceiro livro que eu escrevi, que é sobre paternidade espiritual. E esse livro, eu amo todos os capítulos, mas o capítulo 7 eu conto aquelas parábolas do livro de Lucas, capítulo 15, onde conta a história dos filhos perdidos. Nós contamos lá, falamos um pouquinho sobre o coração do pai, que é o coração de Deus. Fala um pouquinho sobre o coração do filho mais velho, que era aquele que estava na igreja, que aparentemente está tudo bem com ele, mas que quando vem à tona, ele tinha ressentimento contra o pai, ele tinha mágoa, porque ele achava que era tratado desigual. Nós contamos também lá o terceiro personagem, que é a história do filho pródigo, aquele que errou, mas que depois se arrepende e volta e prossegue. Eu tenho também esse aqui, eu lancei esse livro agora no final do ano passado, Atitude, um caminho para a vitória. Então eu vou pregar sobre o capítulo 4 desse livro aqui agora, tá? Então tá aqui no final, já está aqui, ó, as nossas redes sociais. Eu tenho esse site aí, Livre-Cia, se você quiser seguir, vai ser uma bênção. Quero falar com você hoje sobre atitudes louváveis de Ezequias diante do caos. Diga assim comigo: atitudes louváveis de Ezequias diante do caos. Eu quero começar a ler com você. Talvez você achou estranho eu não trazer a Bíblia, porque a Bíblia já está toda aqui no livro, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas 29, obrigado, querido. Versículo 2. 2 Crônicas 29, versículo 2, diz o seguinte: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera o quê? Davi, seu pai. Eu quero falar um pouquinho sobre, é interessante que quase a gente não ouve nas mensagens por aí, tratar sobre a questão de Ezequias. Ezequias é um personagem muito conhecido na Bíblia, entretanto quase não se tem mensagem. E só para você conhecer um pouquinho sobre esse homem, daqui a pouquinho eu vou fazer um pouco de uma exegese desse texto aqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor ele. Mas Ezequias, ele foi rei de Judá aos 25 anos de idade. E a Bíblia relata que ele reinou durante 29 anos em Judá. Ele reinou entre 716 a 687 a.C. E interessante que todo o reinado trazia alguns pontos cruciais. O primeiro ponto que a gente vê aqui
é que o reinado de Ezequias, ele restaurou as reformas, ele fez uma reforma religiosa na nação de Judá. Ezequias, ele foi mentoreado, acompanhado por um grande profeta chamado Isaías. E Ezequias, ele fez com que o povo de Judá se tornasse livre da prisão dos assírios. Agora, é interessante, queridos, que quando a gente vê a história da Bíblia, do Velho Testamento, geralmente era quando o pai morria, um dos filhos, geralmente era o mais velho. Foge alguns casos, que é o caso, por exemplo, de Davi. Quem assumiu foi Salomão, que era o caçula. Mas, em linhas gerais, era o mais velho que assumia a dinastia do pai. Então, o que acontece? Quem era Ezequias? Ezequias não era filho de Davi. Ezequias era filho de Acais. E quando a gente vê a história da Bíblia, nós vemos que Acais era um homem perverso. Ele era um homem que ele ofereceu sacrifícios a ídolos. Ele destruiu todos os utensílios da casa de Deus. Ele fechou as portas da casa de Deus. Então ele era um homem totalmente endemoniado. Ele era um homem totalmente mau, um homem que não andava nos princípios de Deus. Então a Bíblia fala que esse homem Ezequias, ele era filho desse homem chamado Acais. Agora é interessante, queridos, que a Bíblia fala aqui que Davi, ele seguiu quem? O exemplo de Davi. Deixa eu começar a falar uma coisa aqui para você. Talvez você está aqui, você que é jovem, eu vejo muitos jovens aqui. Talvez o seu pai e sua mãe não estejam aqui ainda. Talvez você se sinta em algum momento sem saber o que fazer, sem uma referência paterna ou materna dentro da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Ezequias, o pai dele era endemoniado. O pai dele era um perverso. Um homem que tinha ídolos no coração. Um homem que desviou a atenção do povo de Deus para os ídolos. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Ezequias, ele andou nos caminhos do seu pai espiritual, da sua ancestralidade espiritual chamado Davi. Então, se você não tem um pai e uma mãe que ainda serve a Deus, não se preocupe, continue orando e amando, mas siga os passos do Davi dessa igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, para você entender melhor, a história de Ezequias é tratada em 3 livros da Bíblia. Quero que você note aí, por gentileza. Então, 10 capítulos da Bíblia tratam a história de Ezequias. Primeiro, em 2 Reis, dos capítulos 18 a 20. Se você quiser anotar para você ler durante essa semana na sua casa, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso hoje em 2 Reis. O segundo livro é 2 Crônicas, dos capítulos 29 até o 32. E o terceiro livro é em Isaías, 36 a 39. Esses 10 capítulos, esses 3 livros, eles vão retratar a história desse personagem chamado Ezequias. Agora, é interessante, já em 2 Reis, você pode abrir sua Bíblia aí comigo, capítulo 18. 2 Reis 18, versículo 5. 2 Reis 18, versículo 5, diz o seguinte: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Queridos, olha só, a Bíblia fala nesse texto aqui que Ezequias confiou tanto em Deus, que nenhum rei depois dele, nenhum rei antes dele, tinha uma confiança tão plena em Deus como Ezequias tinha. Agora, voltando aqui para a história, é interessante que a Bíblia relata, quando você pode ler depois em 2 Reis capítulo 16, versículo 7, que diante do caos, naquele tempo era muito comum os países passarem por guerra. Então, em alguns momentos, eles se associavam, eles faziam uma certa parceria para poder vencer o inimigo. Então, a Bíblia relata que a nação de Judá foi assolada pela Assíria. Então, o que fez Acais ainda, quando era rei, o pai de Ezequias? A Bíblia fala que ele fez uma parceria com o rei da Síria, para poder ser livre daquela opressão do povo assírio. Agora, acontece o seguinte: quando Ezequias assume o trono,
você pode ler nesses capítulos que eu te falei anteriormente. A Bíblia diz que Ezequias, ele quebra esse pacto de servidão. E quando ele quebra esse pacto de servidão, isso traz alguns transtornos para ele. Primeiro, ele deixa de dar recurso para aquele rei, para aquela nação. Então ele deixa de favorecer aquilo, e aquilo traz alguns problemas. Agora, quando a gente analisa a história, é interessante que o reinado de Ezequias, queridos, passou por 14 anos. Diga assim comigo, 14 anos. Gente, 14 anos é muito tempo ou não? Sim, muitos anos. A história relata que por 14 anos Ezequias teve paz no seu reinado. Tudo estava dando certo, tudo era uma beleza, até que um certo rei chamado Senaqueribe, diga assim comigo, Senaqueribe, ele assume o reinado dos assírios, da Síria. E quando ele assume, ele começa a impor algumas exigências. O que ele faz antes disso? A Bíblia relata que ele começa a tomar as principais cidades de Judá. Então ele começa a saquear, ele toma o ouro, ele toma a prata, ele toma os animais, ele transforma aquela população em escravos. E para que Judá não fosse totalmente saqueada, o que fez Ezequias? Se colocou à disposição para pagar o que o rei Senaqueribe quisesse, para que as outras cidades principais de Judá não fossem tomadas. E a história relata que o Senaqueribe, um rei oportunista, ele faz uma exigência para Ezequias. Então ele exige o quê? 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Diga assim comigo, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Pastor César, quando eu escrevi esse livro aqui, em dezembro de 2018, eu mantive contato com um grande comprador de ouro do Pará. Ele me falou o seguinte: naquele mês a prata estava R$ 2,20 o grama, e o ouro estava R$ 152,85. No livro eu fiz um esboço. Se você pegar 10.500 quilos, que é 10 toneladas e meia de prata, e você multiplicar por 2,20, só a prata que Judá teve que dar para aquele rei, para poder não ser tomada totalmente, isso equivale hoje 23.100.000 reais. É muito dinheiro, gente? Muito dinheiro. Agora você pensa, você ser gestor de uma nação, e agora as principais cidades suas são tomadas, muita gente que era livre se torna escravo, e você tem que agora abrir os seus cofres para poder soltar dinheiro, para poder você ser livre. Agora, o 1.050 quilos de ouro a 1,52,85 equivale a 160.492.500 reais. Resumindo, a soma dos dois equivale a 183.592.000 reais e 500 reais. É muito dinheiro. Agora pensa comigo, Ezequias se encontra agora assolado. Gente, esse valor aqui de quase 154 milhões de reais, isso acaba qualquer município, sim ou não? Isso pode acabar nações. Então Ezequias passou por isso. Por que eu estou te falando isso aí? Porque nem tudo na vida da gente é como a gente pensa que vai ser. Lembra de 14 anos de paz, de bonança, de sucesso. De uma hora para outra, o inesperado acontece. E agora ele não se encontrava mais diante de uma situação confortável. Se encontrava agora diante de um caos. Então, eu costumo falar o seguinte, que Senaqueribe, ele não foi somente uma pedra no sapato de Ezequias. Ele foi uma montanha impossível de ser carregada. Já viu aquela frasinha, pedra no sapato de alguém? Quer dizer, traz um cômodozinho? Ele foi uma montanha de ser carregado. Agora, é interessante, a Bíblia diz que Ezequias, ele deu toda a prata que estava na casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei, tanto do templo quanto do rei, tudo foi saqueado
por aquele inimigo chamado Senaqueribe. Agora, o primeiro ponto dessa mensagem, isso só foi uma introdução até agora. O primeiro ponto é o seguinte: procure ajuda de pessoas preparadas. Você fala assim: Abraão, diante do caos, o que é que eu tenho que fazer? Gente, querendo ou não, a Bíblia fala do dia mau. Jesus, só um exemplo aqui, Jesus chegou um dia que foi tão mal na vida dele, que ele orava com tanta intensidade, que a Bíblia diz que dos seus poros saíam gotas como de sangue. Então, o dia mau, não é que a gente quer isso, mas nós estamos sujeitos ao dia mau. Talvez você fale assim: Abraão, eu estou passando hoje pelo dia mau, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto: procure ajuda de pessoas preparadas. Antes de eu tratar sobre esse ponto aqui, quando a gente passou por todo esse problema lá em Macapá, que nós morávamos lá, que viemos para Fortaleza em 2006, final de 2006, uma das coisas que nós fizemos muito foi procurar ajuda, sempre de Deus, claro, mas ajuda do pastor Eibe. Quantas vezes eu reuni com o pastor Eibe, quantas vezes a minha mãe reuniu, meus irmãos reuniram, do pastor Ivanildo, do pastor Sandro. 3 dias ficamos na casa dele, procurando ajuda, nos dê orientação. Parece que agora acabou, não tem mais jeito. Então, diante do caos, procure ajuda de pessoas preparadas. Agora, é interessante, queridos, que este homem aqui, ele tinha um homem de Deus chamado Isaías. Diga assim comigo: Isaías. Alguém já leu sobre Isaías aqui? Quem já leu o livro todo de Isaías? A maioria não leu, mas uma boa dica: lê Isaías, considerado um dos profetas maiores da Bíblia. E eu quero começar a ler aqui com você, que diante do caos ele procura. Aí você pode abrir sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 19. Vamos ler, na verdade, o versículo 1 também. 2 Reis 19. Vamos ler do versículo 1 em diante. Segundo Reis 19, 1 em diante. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Que relato era esse aqui? De que a nação de Judá estava sendo agora saqueada. O versículo 7 diz o seguinte: diante do caos, só para você entender um pouquinho aqui, ele procura a ajuda do profeta Isaías. E no versículo 7, o profeta Isaías tem uma palavra de Deus para a vida dele. A palavra é essa: ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu país quando ele ouvir certa notícia, e o farei morrer à espada. Gente, é interessante que eu não posso deixar de destacar que diante dos problemas é imprescindível que você tenha um mentor espiritual. Nós temos aqui o pastor César, sua esposa, nós temos outros pastores aqui. Você tem o seu discipulador, o seu líder de célula. Diante dos problemas é imprescindível que você tenha esse mentoreio. E é interessante que quando ele busca essa palavra, a Bíblia relata que o profeta Isaías, que era o mentor espiritual dele, dá uma palavra: olha, Ezequias, mantenha o teu coração calmo, mantenha o teu coração firme, que ele, no tempo certo, eu vou tomar de conta disso. Agora, é interessante que, só para você entender um pouquinho, que naqueles tempos, como eles tinham muitas guerras, quando a gente vê a história, quando Ezequias estava já pensando que ia ser tomada a nação de Judá por Senaqueribe, Senaqueribe recebe uma mensagem. A mensagem era quem? Que Tiraca era um rei da dinastia etíope do Egito, estava subindo para atacar ele. Aí o que acontece? Obviamente que diante de uma guerra é fundamental o quê? Foco. Aliás, na vida é fundamental ter foco, gente. Sim ou não? Já viu aquela pessoa que começa a fazer faculdade? Quando eu comecei a fazer faculdade com 18 anos, 17 anos, eu fazia 2 faculdades. Fazia administração e sistemas de informação. Eu fiz um semestre, pastor. No final diz, ou um ou outro. Não tem como fazer os dois. Tem que ter foco. Então, já viu aquela pessoa que começa a fazer uma coisa, faz outra, e no final não fez nada? Por quê? Não tem foco. Então, eu aprendo o seguinte: Senaqueribe falou: não, eu não posso lutar contra Judá
e contra Tiraca, contra o etíope Tiraca. Eu vou ter que focar no. Então só que quando ele foca, ele manda um recado para o rei Ezequias. Você pode ler sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 37, Isaías 37, versículo 10 e 11. Abra aí por gentileza. Isaías 37, 10 e 11. O que ele fala? Assim falareis a Ezequias. Naquele tempo era muito comum um rei mandar um recado para outrem através de mensageiros. Hoje a gente manda pelo WhatsApp. Antigamente eram dias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus. Pastor, o pecado desse homem aqui foi mexer com Deus. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha o que ele faz aqui agora. Ele dá uma de professor de história. Ele fala o seguinte: eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E serás tu livrado? Ele faz uma pergunta aqui. É interessante, queridos, que existe uma teoria chamada maiêutica socrática, que isso foi criada por Sócrates no século XIV. Dentro dessa teoria tem um negócio chamado ironia socrática. O que é isso? É alguém fazer pergunta para outro, já sabe a resposta para ele, já sabe a resposta, ele só faz uma pergunta só como desdém, só como teste, só como chacota. Então, esse homem aqui, chamado Senaqueribe, ele faz uma pergunta, ele conta toda uma história. Olha, a nação dos assírios, nós somos fortes, nós devastamos todo mundo, nós somos poderosos, vocês sabem da nossa história, tudo que a gente faz a gente destrói. Olha, não confie no teu Deus aí não. Olha, saiba que, será se ele vai te livrar mesmo? Ele gera o quê? Dúvida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nessa caminhada cristã sua, quantas vezes o diabo já fez perguntas para você? Sim ou não? Que negócio de ser crente? Quando tu estava no mundo, tu não tinha tanta perseguição, que só vem para a igreja para quê? E Deus responde a oração? Será se tu estás no caminho certo? Quem já teve essas perguntas aqui na mente? Só eu e alguns? Isso é o espírito de Senaqueribe. Será se é só eu? Agora, observa, queridos, que diante do caos, ele procura uma pessoa para poder se ajudar. O segundo ponto é o seguinte: a Bíblia fala que Ezequias, ele decide orar. Diga assim comigo: Ezequias decide orar. Quando Ezequias viu que estava tudo fechado, a Bíblia fala que ele vai à casa do Senhor. Ele se lança em oração e clamou diante de Deus. Quantos de vocês já passaram por tantos problemas que você chega assim no seu quarto, que você fecha a porta e você se joga e chora? Alguém já passou por isso? Diante de Deus? Ele se joga agora diante de Deus. Agora, o interessante, queridos, é que infelizmente muita gente tem feito o contrário hoje. Passa por problemas, por dificuldades, por pressões. Senaqueribe, que é a figura, tipologia do diabo, entra na vida, faz uma bagunça. E a pessoa, ao invés de correr para a casa de Deus, que pode ser a igreja, que pode ser o seu quarto de oração, que pode ser aquele local que você busca a Deus, o que a pessoa faz? O caminho do feio, por onde veio, vai embora. É por isso que existe uma estatística de anos atrás que existem 40 milhões de desviados no Brasil. Fica assim, misericórdia, Jesus. 40 milhões. Talvez aumentou esse número, essa estatística. Por quê? Porque diante do caos, eu não vou buscar Deus. Eu me desespero. Eu não vou para a casa de Deus, eu vou para o mundo. Você conhece alguém que está desviado hoje? Você conhece? Isso aqui é fruto da pressão, dos problemas, das decepções. Que eu não entendo que eu tenho que buscar a Deus, e muitas vezes eu fujo para o mundo. Agora, é interessante que quando ele começa a orar, você pode ler o 2 Reis, capítulo 19 e 20, que é o foco dessa mensagem, 2 Reis 19 e 20.
A Bíblia fala que Deus manda um recado para o profeta Isaías. Diga assim comigo: Deus manda um recado. Quem gosta do recado de Deus aí? Aleluia. Só que muitas vezes a gente só quer ouvir a coisa boa, né, pastor César? Às vezes eu mando um recado meio duro, falando isso não é de Deus, não, está repreendido. A gente só quer, a gente é meio seletivo, né? Eu quero só pensar o que é bom. Só que nesse caso aqui foi um recado para tranquilizar o coração daquele rei que agora estava angustiado nos pés de Jesus. Agora, queridos, é interessante que Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra o quê? Nem carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades, né? Contra o diabo. Então é interessante que a luta não era de Judá contra os assírios, não era de Sinaqueribe contra Ezequias. A luta era entre Deus e o mal. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está lutando com a sua ação difícil. Talvez você está diante do caos de um problema que tem assolado a sua alma. Você nunca pode olhar para esse problema ou para essa pessoa como que a sua luta é contra essa pessoa, e sim contra as principados e potestades, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, é interessante que o que acontece, segundo Reis capítulo 19, versículo 35, Deus já começa a responder a oração daquele homem angustiado, daquele homem que decidiu diante das mais densas trevas, confiar no poderio de Jesus Cristo. Segundo Reis capítulo 19, versículo 35, a palavra de Deus se cumpriu. Diz o seguinte: então naquela mesma noite, diga assim, saiu, diga, o anjo do Senhor. Vou continuar sozinho agora. E feriu no arraial dos assírios, diga assim comigo, 185 mil. E a Bíblia fala que quando o arraial dos assírios, quando eles se levantaram, quando amanheceu o dia, como se fosse, logo pela manhã, os 185 já eram cadáveres, já eram mortos. Olha só, precisou Judá pegar as espadas e lutar, sim ou não? Não. Por quê? Porque nossa luta não é contra o quê? Carne e sangue. A Bíblia fala o seguinte, que naquela mesma noite, agora sabe o que é interessante, queridos? É que a Bíblia fala aqui, olha, saiu na mesma noite o anjo do Senhor. Não foram, pastor, uma multidão de anjos, somente um. Diga assim comigo, um anjo matou 185 mil inimigos. Levanta uma das suas mãos para o céu. Eu quero declarar sobre você que na sua vida, que na sua família, em nome de Jesus, o anjo do Senhor está presente. É Ele que vai te dar vitória, é Ele que vai derrotar os inimigos, é Ele que vai fazer com que você vença, em nome de Jesus. Diga assim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa igreja, está o anjo do Senhor. Aleluia, 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 oh, aleluia. Somente um anjo. Agora, você lembra que a palavra é o seguinte: olha, você não se preocupe, Ezequias, que no tempo certo ele vai morrer. Você lembra dessa palavra lá atrás? A Bíblia relata que aquele rei volta para suas cidades, e dois filhos dele, chamados Adremeleque e Serezê, dois nomes para quem acha que é nome bonito, fique à vontade para colocar num filho, misericórdia. Mas ele vai falar que esses dois filhos entraram no templo que aquele homem estava adorando o seu Deus chamado Nisroque, estava adorando lá. Os dois chegam com a espada e mata aquele rei. Uma vez que matou o chefão da gangue, paz, quietude para a nação de Judá. Então o segundo ponto é o seguinte: diante do caos, decida orar. Diga assim, diante do caos,
eu vou orar. O terceiro ponto, é preciso ter dependência de Deus. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Não é muito fácil às vezes a pessoa, o homem, depender de Deus. Porque, principalmente o homem racional, o homem filosófico, antropólogo, o teólogo, aquele que é cheio de informação, muitas vezes ele quer depender da própria ciência, da própria filosofia, ele se alimenta daquilo. Mas é interessante que diante do caos, Ezequias se colocou dependente de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, quando tudo está bem comigo e com você, dinheiro no bolso, amém ou não? Saúde, família feliz, troca o carro, reforma a casa, faz uma viagem de férias, tá tudo o quê? A gente fala lá no Pará, pastor, sou paraense, tudo de vento em popa, tá tudo confortável, tá tudo uma beleza. Diante disso, muitas vezes eu não tenho essa tendência de colocar minha dependência em Deus. Agora, quer ver o cara colocar a dependência em Deus diante do caos? Quando ele vê que as coisas estão de mal a pior, quando ele vê que tudo que ele sabe, tudo que ele tem, todo o conhecimento dele é ínfime, é inferior, não dá certo para nada. Onde ele tem que ter uma dependência de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Na área que você é mais abençoado, no contexto, se você é uma pessoa muito próspera financeiramente, cuidado, nessa área nós não temos muita tendência de depender de Deus. Eu já vi empresário que fala o seguinte: olha, se Deus me der saúde, o restante é comigo. Quer dizer, só quero uma coisa, eu não coloco minha dependência toda. Por exemplo, essa pessoa tem muita inteligência, muito conhecimento, geralmente ela tem a tendência de ancorar sua vida pautada naquilo. Então, cuidado com aquela área que você tem mais facilidade, que você tem mais um dom. Esta área, e se você não abrir os olhos, você não vai depender de Deus. Eu tenho uma palavra para você, eu achei interessante. Eu assistia, pastor, isso, acho que foi em 2018, um programa um canal aberto da televisão brasileira. No domingo, a gente vai passando no canal, encontra alguma coisa. E eu vi uma artista secular. Eu não assisto muito, mas ela estava falando uma coisa, eu ouvi a história. Essa artista é muito famosa no Brasil, já canta há anos, riquíssimo, milionário. E o apresentador falou o seguinte para ela: fulano de tal, quando você sobe no palco, tantos anos de fama, você ainda sente aquele friozinho na barriga? Qual a resposta dela? Sim. Eu aprendi uma coisa, pastor César. Toda vez que nós ministramos a palavra de Deus, quando a gente não sente um friozinho, não um frio de nervoso, a gente costuma falar um pouco, mas aquele friozinho de que tudo que eu estudei, tudo que eu decorei, tudo que eu escrevi, se não for a presença dele, não dá certo. Essa dependência que a gente tem que ter. Agora, é interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 36, que porque por ele e para ele e por meio dele são o quê? Todas as coisas. A ele a glória eternamente. Então a dependência fala o seguinte: olha, mesmo que eu tenha talento, mesmo que eu tenha facilidade para ganhar dinheiro, mesmo que eu tenha facilidade para conquistar pessoas, mesmo que eu tenha facilidade para me comunicar, se não tiver a dependência em Deus, nada dá certo. Quem está me entendendo aí, gente? Eu quero contar uma história para você, que eu conto aqui no livro, na página 64, de um evangelista. Essa é uma história real. Que esse evangelista, ele começa a fazer algumas cruzadas. Alguém sabe o que é cruzada aqui? Aquele momento de vai para uma praçona, um sábadozão, faz um evento, louvor, adoração, cura. E a história relata que ele jejuou 3 dias para fazer essa cruzada. E aí na primeira cruzada que ele fez, 30 pessoas aceitaram Jesus. Ele ficou entusiasmado. Aleluia, glória a Deus. Faz outra cruzada. Jejua mais o quê? 3 dias. E agora não eram mais 30, eram 100 pessoas que aceitaram Jesus. Oh, aleluia, muita gente sendo salva. Aí ele faz a terceira cruzada. Jejua mais 3 dias. E agora 500 pessoas se rendem a Jesus. E ele começa a fazer o quê? Se acostumar
Já não tem mais aquele frio na barriga, aquela dependência de Deus, já começa a se acostumar com os mecanismos humanos de fazer a obra de Deus. E a história relata que depois as suas cruzadas começaram a cair. Não tinha mais pessoas sendo salvas, não tinha mais pessoas sendo curadas, não tinha mais pessoas sendo libertas. Por quê? Porque ele perdeu aquele friozinho na barriga de depender de Deus. Agora, eu falei para você a primeira parte dessa mensagem aqui. O capítulo 19 de 2 Reis. Então, você observa que, só resumindo, que Sinaqueribe ataca Judá. Deus cuida de matar Sinaqueribe. E quando Sinaqueribe é morto, toda a nação de Judá volta ao que eu ter? Paz. Agora, gente, quando Ezequias pensa, pastor César, que está tudo em ordem, vou voltar a viver em paz, como os 14 anos do meu reinado, os primeiros 14 anos. Veja sua Bíblia comigo, em 2 Reis capítulo 20 agora. 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias, diga assim comigo, adoeceu. Não, fala com fé agora, diga adoeceu. De uma enfermidade mortal. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Úlcera, diga assim comigo, úlcera. Era a enfermidade que esse homem estava cometido. Veio ter com ele quem? O profeta quem? Isaías. Você lembra que eu te falei o primeiro ponto? Diante do caos, procure estar do lado de pessoas o quê? Experientes, que vão te orientar. Então agora, Ezequias adoece e chega o discipulador dele, o pastor dele lá, para visitar ele. Só que ele chega, gente, com uma palavra, meu Deus. Por que ele fala aqui? E disse-lhe, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diga-se, misericórdia. Gente, não sei se você já adoeceu. Já pensou, algum de vocês adoece, pastor César, chega lá. O profeta Isaías dessa igreja aqui. E vai orar, você fala assim, o meu pastor veio orar por mim, aleluia, que bom que o pastor vai orar. Ele chega, olha fulano de tal, não vou nem olhar para ninguém aqui. Fulano de tal, te prepara, porque você vai morrer. Meu Deus. Já pensou a pressão psicológica? Está conseguindo entender aí? Entra comigo nessa viagem aqui, conseguiu entender? Olha só. O capítulo 19 conta a desgraça na dinastia dele. Resolvido. Chega no 20, agora o problema não é mais com o reinado, é um problema pessoal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que fazer quando as coisas vão de mal a pior? O que fazer quando você pensa que está tudo resolvido? Teu casamento está resolvido. Aquele filho que você orava, que voltou para Jesus, está na igreja. Você pensa, não, agora ele chegou na igreja, agora está tudo ok. E uma fatalidade, um imprevisto acontece. O que eu faço diante disso? O que fazer? Sabe o que muitas vezes nós fazemos, pastor? Culpamos Deus. Começa a interrogar. Por que Deus? Por que comigo? Porque eu sou fiel a ti, por que comigo? Por que não? Aquele fulano de tal faz tanta coisa errada, o Senhor nunca permitiu que ele passasse pelo caos, por que comigo? Alguém já viu alguém culpando Deus aqui? Já viu alguém questionando Deus? Pastor, quando eu estava passando por esses problemas de restauração na minha família, que não foi com o nosso problema, foi com o meu padrasto, que adulterou, era o pastor da igreja, adulterou, perdemos tudo. Eu questionava muito, o pastor Sandro é meu discipulador. Falou assim, Abraão, eu vou te ensinar uma coisa, até hoje eu nunca esqueci. Não questione Deus. A gente não entende o porquê. Vocês oraram muito, lutaram muito. Geralmente é filho de pastor que pisa na bola, né? Geralmente alguns. Lá foi o contrário. Não questiona Deus. Ezequias, diante do caos, ele não questiona. O que a Bíblia fala? Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele faz isso aqui, ó. Ele vira o rosto para a parede. Oh, Jesus. Ele não questiona Deus. Ele não quer se desviar. Ele vira para a parede. Ele encosta a cabeça. Isso fala de quebrantamento, de rendição. Isso fala de Deus.
Tu és Deus. Tu faz o que tu quer. Queridos, isso aqui na minha avaliação, pastor César, já preguei isso várias vezes, toda vez eu choro. É uma das orações mais lindas que eu acho. Versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20. O que eu faço diante do caos? 2 Reis 20, versículo 3, melhor dizendo. Ele vira a cabeça. Ele fala: lembra-te, Senhor. Peço-te. Isso aqui é humilhação, gente. É quebrantamento. De que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Depois dessa oração de quebrantamento, aí ele é ser humano, pastor. Aí ele desaba, aí ele chora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou fazer a exegese desse texto lá na frente um pouquinho. Eu conheço a história de um pastor amigo meu de São Paulo. Ele contou essa história lá em Macapá para a gente em 2004. Ele era pastor de uma igreja de São Paulo, interior. E teve uma irmã que foi acometida de câncer. Ele conta que a irmã já estava na fase terminal, gente. Magérrima, desfigurada, não tinha mais cabelo. E ele orou, jejuou, pastor Célio, falou: Deus, eu vou ter que visitar aquela irmã, vou ter que orar por ela. E ele pensava que aquela irmã estava o quê? Acabada emocionalmente. Ele pensou que não, ela está destruída. E ele falou: Deus, me dê força para me dar as palavras corretas para ela. Quando ele bate na porta, a irmã abre. Magérrima, sem cabelo, mas com um sorrisão no rosto. E ela fala assim: pastor, que bom viver com Jesus. Esse Jesus é maravilhoso. Aquele pastor tem no inglês é um push, um murro na cara. Meu Deus. E ela chama ele para a sala, pastor, e ele começa a conversar com ela. E ela só fala de bênção, irmão. Ela não questiona Deus, ela não briga com Deus, ela não quer se desviar, ela não reclama de nada. E o pastor Walter, ele fala que ele se ajoelhou, chorando. Irmã, por favor, ora por mim. Passa essa fé que você tem, porque eu vim orar por você, irmã, mas eu que preciso de oração. Aleluia! Diante do caos, não questione Deus. A Bíblia fala que Ezequias ora. O que é oração? Oração, página 63, quem está com o livro aí, 66, página 66. Oração é uma ativação, é uma conversa com Deus. É interessante que Santa Teresa de Calcutá falou o seguinte, que a oração torna nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a Deus. Diga assim comigo: só um coração transparente pode escutar a Deus. Rick Warren diz o seguinte: as pessoas podem rejeitar o nosso amor, podem rejeitar nossas palavras, todavia elas não têm defesa contra as nossas orações. Martinho Lutero falou o seguinte, que a oração é o suor da alma. Carlos Barromeu diz o seguinte, que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Diante do caos, Ezequias ora ao Senhor. Agora eu quero voltar para falar para você. Você lembra que ele falou: Deus, lembra-te de mim. Eu fui o quê? Primeiro ele fala fiel. Eu fui fiel a ti. Interessante que Paulo relata em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele fala que a fidelidade é um fruto do Espírito Santo. Salomão diz em Provérbios capítulo 20, versículo 28, que a fidelidade vai preservar a dinastia de um rei. Página 67. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. O que nós temos de decadência na nossa sociedade de fidelidade é algo terrível. O que a gente vê de homens, pessoas e mulheres dentro da igreja traindo os cônjuges. O que a gente vê de ovelhas não fiéis ao pastor. O que a gente vê de funcionários não fiéis ao patrão.
a nossa sociedade está cometida de um caos, de uma doença chamada infidelidade. Ezequias, pelas misericórdias de Deus, podia bater no peito com humildade e dizer: Senhor, lembra, eu fui fiel diante de ti. A segunda palavra que ele fala é que ele foi inteiro diante de Deus. Diga assim: inteiro. Quem é casado aqui? Alguns. Quem não é casado, se prepara que teu noivo está chegando em nome de Jesus, amém? Mas para quem é casado, sabe, e se alguém chegasse para a Andresa, minha mulher, falasse: olha, você quer que o Abraão seja fiel 99%? Eu já sei que ela olhava para mim bem sério. Para quem só? Porque quem é casado em sã consciência não quer que o cônjuge, aquele 1% de infidelidade, ele não quer. Sim ou não, gente? E sabe qual é o problema nosso? Nós queremos entregar para Deus só uma parte da nossa vida. Ah, Deus, eu te entrego o meu tempo, ok, mas eu não entrego o meu bolso. Ah, eu te entrego o meu bolso, ok, mas eu não entrego o meu coração. Ah, Deus, eu te entrego isso, mas só isso, aquilo não. Quem está me entendendo aí? Nós não somos inteiros. É interessante que não está aqui no livro, mas a palavra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se você observar o capítulo 2 e capítulo 3, é para a igreja. Os dois capítulos é voltado para as 7 igrejas, não é para o mundano lá. Então, ela fala o seguinte: que Jesus está à porta e batendo. Se alguém abrir, ele vai entrar. Mas ele quer que você abra esse seu coração para que você possa ser inteiro diante dele. É interessante, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero os milagres, sim ou não? Mas eu preciso ser inteiro diante dele. Ele quer que você seja fiel com sua esposa, na igreja, com seus dízimos, fiel em honrar os compromissos com terceiros, fiel em todas as áreas. Então, Ezequiel fala o seguinte: Deus, eu fui inteiro diante de ti. Terceiro ponto que ele fala: eu fui reto. Eu tenho um conceito aqui no livro, na página 67, lá no final: retidão, qualidade do caráter pela qual a pessoa age de acordo com a lei de Deus, de acordo com o que é certo, com o que é justo, com o que é íntegro. Só abrindo parênteses para você, o livro dos Salmos, 150 salmos que tem, foram escritos por vários autores. O capítulo 84 é escrito pelos filhos de Corá. No versículo 11 do Salmo 84, fala o seguinte: o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega. Diga assim comigo: aos que andam retamente. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes eu não recebo a bênção de Deus. Falta retidão. Falta retidão. O cara é empresário e não assina a carteira do funcionário, não paga os fornecedores, não paga os direitos, não paga ninguém, e quer que Deus abençoe. A fidelidade é um princípio, a retidão é um princípio. Eu tenho que ser fiel para que Deus possa o quê? Me abençoar. Então, o salmista fala aqui, os salmistas, que aqueles que andam com retidão, esses são abençoados. Agora, queridos, vamos para a resposta à oração de Ezequias, página 68, para quem está com o livro. Agora, o 2 Reis, capítulo 20, versículo 4 e 5. 2 Reis 4 e 5. Meu tempo está acabando, vamos acelerar aqui. Fala o seguinte, versículo 4, versículo 5. Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Lembra lá do pai geracional espiritual? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Levante uma das suas mãos para o céu. Quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você tem passado. Talvez você tenha orado pela salvação de um ente querido. Talvez você tenha orado para que Deus te cure de uma doença. Não sei o que é. Talvez você tenha orado pelo seu marido há tantos anos. A palavra de Deus para você nessa noite é o seguinte: assim diz o Senhor Deus de teu pai, que Ele está ouvindo as tuas orações
E Ele está vendo as tuas lágrimas. E Ele vai te curar. Ele vai te abençoar. Ele vai trazer as respostas da tua oração. Que crê, diga aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Para a gente finalizar por causa do nosso tempo, você pode ler o final do capítulo 20. A Bíblia fala que Ezequias recebe mais 15 anos de vida. Diga assim comigo, 15 anos. Gente, isso aqui é surreal. Nunca na história do mundo, pastor, alguém sabe o dia que vai morrer. Nunca. Nunca. Esse aqui foi o único que falou o seguinte: olha, fica frio, chapa. Só vai morrer daqui 15 anos. Eita, meu Deus. Ele teve tempo para poder colocar em ordem o seu reinado, preparar o seu sucessor, separar os bens dos seus filhos, organizar o seu reinado. Agora, pronto. Agora, já possui 15 anos de bens. Para mim finalizar, sabe por quê que Ezequias foi tão abençoado assim? Porque ele teve uma atitude correta diante do caos. Já pensou se diante das mais densas tribulações você desenvolveu uma postura correta diante de Deus? Já pensou? Vou terminar contando uma historinha para você. Alguém já fez aqui prova do Detran para tirar habilitação? Alguém já foi reprovado? Eu fui. E quando a gente é reprovado, o que é que tem que fazer, gente? Prova de novo. Sabe, muitas vezes a gente fica só patinando, jogando lâmpada, não sai do campo. Por quê? Porque enquanto eu não ser aprovado hoje, Deus não vai me permitir passar para uma segunda fase. Fique em pé comigo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Depois o pastor César vai subir, está em cima do horário quase. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu quero declarar sobre essa igreja, Tiago 1:22, que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ajuda, meu Pai, cada um que está aqui, diante do caos, do desapontamento da família, no campo emocional, na questão financeira, talvez no ministério, nos estudos, eu não sei em que área. Ajuda essa pessoa a buscar ajuda em Ti, a depender totalmente do Senhor, a buscar ajuda dos líderes dessa igreja. Ajuda essa pessoa a entrar no seu quarto, Mateus 6,6, e fechar a porta, e o Senhor que vê essa pessoa em secreto vai recompensar ela. Eu quero orar que cada um que está aqui nessa noite possa ter no seu coração fidelidade, inteireza de coração e retidão diante do Senhor. Obrigado por ministrar a tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa, durante essa semana, trazer revelações maiores no coração de cada um. Que nós não possamos sair daqui os mesmos, mas transformados, edificados, desafiados a sermos crentes fervorosos em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Jesus.